O Grasshopper é a parte de programação, que é essa parte que está em vermelho, e Rhino eu montei aqui o terreno no próprio Rhino e fiz uma planificação aqui prévia, vocês podem ver que tá plano aqui, planificação prévia com aquele comando unroll surface, quer dizer. Bom, o intuito aqui é fazer esses 4 volumes aqui, 1, 2, 3, 4 volumes com dobras baseado na técnica de origami, né? Então, fazer com que isso sirva nesse terreno. A ideia não é que ele fique totalmente plano no terreno, mas usar muito pouca planificação do terreno, né, em termos de movimento de terra, e deixar ele solto no terreno, mais ao solo e tal, deixar a ventilação cruzada e sombreamento e mato por baixo e tal. A programação total, se vocês olharem aqui, ó, ela é isso aqui, ó, tá aqui. Então, todas essas caixas verdes aqui, elas são os blocos de construção, bloco 1, 2, 3 e 4. Aí eles se ligam nas dobras, que são essas azuis, sim, cor de burro quando foge aqui, que é uma dobra única entre os blocos 1 e 2. O 1 e 2 porque ele era diferente, ela tinha que inverter a dobra, então eu tive que fazer uma dobra diferente. Depois tem as dobras tipo, que são essas azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem mais para lá também, e algumas partes que não são típicas também do projeto, que são essas aqui, ó. Essa aqui é o final sem bloco, esses degrauzinhos aqui finais. Então aquele lá é o primeiro, esse aqui é o segundo. Voltando aqui, então a gente tem essa parte aqui, a finalização geral, e lá em cima nós temos o dar o join e para dar o bake depois. Aí eu fiz o bake no Rhino mesmo e volumes. Agora, bom, então vamos lá. Voltando aqui, a gente tem, então, os parâmetros que eu deixei para serem regulados aqui, são os parâmetros da dobra, as alturas dessas caixas e, portanto, as alturas dessas dobras aqui, que são esses ângulos aqui. Cada ângulo pode ser regulado separadamente e o tamanho das caixas, tanto pé direito quanto profundidade e largura. Então, onde estão isso aqui? Onde está isso aqui? A gente mexe nesta parte de inputs aqui, ó. Do bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Bloco 1, então você tem lá o ponto inicial, ele é referenciado no Rhino. É esse ponto que está vermelho aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Ele ficou vermelho e verde aqui embaixo, ó. Então, esse ponto foi referenciado no Rhino lá na planta, lá embaixo. Aí a altura dele vai ser o nível que vai estar minha caixa. O ângulo do bloco é o ângulo que ele está em relação ao terreno, em relação a esse ponto. Aí ele complementa o desenho da parametrização lá e tal. A profundidade do bloco, bom, ele vai para frente, para baixo. Aqui a largura do bloco é a mesma coisa, ele vai para lá e para cá. E o pé direito aumenta só a altura do pé direito. Ele dá um input aqui. Nesse input ele dá um rotate vector aqui. Nesse rotate vector ele joga sempre 90 graus, dá um outro rotate vector e uma line. Desse vetor de rotação, ele dá uma amplitude, o tamanho do vetor. O tamanho do vetor, ele se vocês olharem aqui, ele vem daqui, ó, vem da largura do bloco. Então é 6,9. Nesse caso, ele está setado em 6,9. Vem aqui para o move e aí faz o loft. O loft, se der o preview, ele tem tá fazendo loft aqui embaixo. Aqui ele está aqui embaixo, ó, do terreno. Não tá, acho que eu vou desligar isso aqui, porque ele está aqui embaixo. Continuando, ele extruda isso aqui, ele move no Z aqui para fazer o loft da parte de cima. Aí, o que ele fez? Ele dá um flatten aqui, porque a lista estava ficando meio complicada, depois dá um join nisso tudo aqui, e vai e forma o bloco. Eu fiz um data, isso aqui na verdade isso é componente data, só para transferir para outro bloco. As linhas de base 1 e 2 vão servir para mim para esses pontos da primeira dobra. Esta é a primeira dobra. A primeira dobra, ela entra, aquele input data de lá, que vem daqui, ó, ele vem da linha de base, e vai dar o endpoint, fazer a mesma coisa, basicamente. Ele tem um vector de 2 pontos aqui, então ele ficou agora só a parte da planificação lá embaixo, que eu usei como tal, os pontos referenciados aqui, e os pontos com as alturas, que são os referenciados, que vão dar as alturas dos blocos e tal, para poder acompanhar a volumetria do terreno, e fazer essa tira amassar aqui. Ele está fazendo a dobra entre os blocos 1 e 2, que é uma dobra diferente,
porque ela gera aqui, ó, quando ela gera esse rotate aqui, esse ângulo que ela vai para baixo, ele projeta neste plano que ele pegou aqui, que é a altura do bloco anterior, ele faz uma projeção da linha, aí ele constrói o outro bloco. Então, portanto, daqui ele vai alimentar aqui, ó, ele vai alimentar a linha de base do próximo bloco, vai ser essa linha de base aqui, que é um data também, que vem de lá, e faz o segundo bloco. O segundo bloco já é este bloco aqui, ó, o bloco da sala lá, esse bloco que está no 0 aqui. Então, os fatores dele, esse aqui é o fator de nível de implantação, que ele faz a molinha lá funcionar, o ângulo de rotação dele, que ele faz esticar a tirinha para lá e para cá, e bom, aqui são as dimensões do bloco, a profundidade, a largura do bloco e o pé direito, ficar bem altão, baixinho. Bom, não vou ficar me estendendo mais aqui, porque aqui, ó, tem o segundo bloco, o terceiro bloco, o quarto bloco. Cada bloco desses, ele vai para uma dobra típica, que são essas azuisinhas aqui, ó, dobra normal. Cada dobra dessa, ela é retroalimentada na linha de base da dobra anterior. Essa linha de base, o que que é? São essas linhas aqui, ó, essas linhas aqui da dobra anterior. Então, ela tem sempre uma parte horizontal e tem uma parte em ângulo. Essa parte em ângulo aqui, ela vai obedecer esse ângulo do degrau aqui. Então, conforme esse ângulo do degrau, ele vai para maior ou menor. Bom, como é que funciona essa dobra aqui? Ela, na verdade, pega a linha anterior, decompõe em start e endpoint aqui, nesse componente endpoints, depois ele faz um vetor de 2 pontos, com o ponto A e o ponto B, aí ele roda esse vetor no eixo Z, a um ângulo de 90 graus, tá aqui, está colocado aqui 90 graus como ângulo em degree já. A rotação desse vetor vem para esse data, que vai alimentar duas SD-lines. Essa SD-line é a primeira SD-line e a segunda SD-line. Essas SD-lines têm pontos fixos na primeira linha e na segunda linha, conforme o tamanho da L1 e o tamanho da L2 que está aqui. Então, conforme você muda aqui, ó, dá para ver, deixa eu ver, dá para ver aqui, ó, que ele muda a posição deste determinado ponto na linha. Então, está 3.8, ele vai estar diminuindo. Ele diminuindo aqui, eu estou nesse degrau aqui, ó. Então, ele vai diminuir, ó, vai diminuir até inverter. Aí, volta lá. A mesma coisa, só que com a reta do lado de cá agora. Com isso, eu consigo dar os ângulos que eu preciso. Ele gera esse loft aqui também. Esse loft ele tá até referenciado aqui, ó. É a parte visível do degrau. Tá aqui a parte visível do degrau. Tem uma parte que ela não é visível, que ela inclusive está aqui. Ele está no esse extrude aqui, ó. Se a gente colocar esse extrude aqui e dar um preview nele, você vai ver que ele dá um plano maluco lá para baixo. Na verdade, esse plano maluco, o que que é? Ele está gerando um plano nessa angulação de 195 graus, vai fazer este degrau aqui. Só que essa parte não é a parte que me interessa, senão ficaria um monte de planos aqui interseccionando, a gente não entenderia nada. Então, a gente vem aqui nesse extrude e dá o preview off para ele aparecer só a parte que interessa. Qual a parte que interessa? A parte desse sec aqui, esse comando, ele secciona o B-Wrap, né, no plano aonde está posicionado o plano do Construction Plane. Aí ele dá o loft só nesse pedaço. Então, o que a gente vê aqui, o loft do degrau. Ele está pequenininho aqui, não dá para ver, ó, tá verdinho aqui, dá para ver esse verdinho aqui, esse degrau que nós estamos vendo aqui no loft. Né? Se tirar o preview, ele desaparece lá. Aí ele junta a parte horizontal com a parte do degrau, parte ponto degrau. Aí esse join aqui, na verdade, ele vai lá em cima, porque ele vai dar um join geral na estrutura para depois no rhino eu poder dar espessura nisso tudo. Gente, é isso que eu tinha para explicar e obrigado pela atenção de todos.